Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda. Mais um bate-papo aqui no Mulher e Vida. Lembrando que estamos no YouTube. Se você não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Ative o sininho das notificações. Compartilhe este conteúdo para que mais pessoas tenham acesso. Hoje um bate-papo delicioso. Vamos falar de pele, como cuidar da nossa pele no inverno, já que ela sofre um pouquinho. Ela fica mais ressecada, ela fica opaca, ela fica sem brilho, muitas vezes mais oleosa. O cabelo sente, não só a pele, as unhas, o corpo todo sente com as baixas temperaturas. E para o bate-papo de hoje, eu vou receber a dermatologista, doutora Mariane Fismer, para a gente entender um pouquinho de como cuidar da pele nesse inverno. Oi, Mariane, ela já está aqui. Obrigada pelo convite. Baixas temperaturas, o friozinho já chegou aqui em São Paulo, aí em Santa Catarina também. Também. A nossa pele sente. Do que a nossa pele precisa para ser bem cuidada no inverno? Bom, primeiramente eu acho que os cuidados eles devem ser contínuos, né? Verão, inverno e já começando a falar sobre esse assunto, um fato que é muito frequente é esquecer a aplicação do protetor solar no inverno, né? Então, o sol ele acaba sendo um pouco mais fraco, né? A incidência solar na superfície da Terra, ela acaba sendo diferente no inverno, o que deixa o Sol um pouquinho mais leve, assim como a distância, né, do Sol em relação ao nosso planeta, mas, de qualquer forma, a radiação ultravioleta, ela também chega, né? E aí, esse cuidado em relação ao uso do protetor solar, ele deve ser contínuo, verão e inverno. Principalmente porque tem algumas doenças que podem se exacerbar no inverno. O exemplo de uma delas é a rosácea. Então, a rosácea, ela piora, que é a região mais avermelhadinha, né, do rosto, assim, das bochechas. Ela pode piorar no inverno e ela também piora em relação à exposição solar. Então, é um exemplo de uma doença de pele que acaba tendo uma relevância sendo muito relevante manter o cuidado com o uso do protetor solar no inverno, né? Então, a nossa pele nas baixas temperaturas, além, né, de ressaltar a importância da continuidade do protetor solar, a gente precisa de uma forma geral mais hidratação, né? Porque a pele ela tende a ficar mais ressecada, como você mesmo mencionou no início. E aí, quem tem a pele oleosa pode ficar mais oleosa ainda devido à água muito quente? Pode. Um fato muito interessante em relação a essa questão da oleosidade é que muitas pessoas que têm excesso de oleosidade na pele e aí podem apresentar um outro problema de pele que nós chamamos de dermatite seborreica, elas podem ter a sensação de que no inverno a sua pele esteja ressecada e aí acabam usando um hidratante mais potente, o que aumenta essa sensação de ressecamento. Por quê? Porque quem tem dermatite seborreica, a dermatite seborreica, por exemplo, quando ela acontece no couro cabeludo, a gente conhece popularmente como caspa, né? Então, a gente pode ter a manifestação da dermatite seborreica também no rosto. E aí ela pode descamar. Então, a pessoa acha que a pele está ressecada, mas na verdade aquela descamação é em função do excesso de oleosidade. Então, a gente precisa controlar essa oleosidade que está em excesso, e essa oleosidade em excesso irrita a pele, ocasionando descamação, causando essa confusão. Então, a pessoa tem a pele oleosa, aumenta a oleosidade no inverno em função do banho quente, é uma das causas, né? E aí ela vai ter mais descamação, e ela tem a sensação de que a sua pele está seca, ela passa um hidratante comum ou um hidratante que tem um potencial de hidratação muito intenso, que não seria o adequado para a pele dela, tentando minimizar aquela descamação, só que aquela descamação não é em função de ressecamento, e sim de oleosidade. E aí tem alguma coisa para a gente fazer? O hidratante é o certo? Tem. O hidratante, na verdade, ele também
Quem tem a dermatite seborreica, com essa manifestação no rosto, normalmente tem uma pele muito sensível, né? Então a gente precisa cuidar com os produtos que utiliza no rosto. Às vezes a pessoa, além de ter a dermatite seborreica, pode ter um outro probleminha, como por exemplo o melasma, e aí vai fazer a utilização de alguns ácidos, né? Ou clareadores, para melhorar o melasma. Só que se ela tem a dermatite seborreica, isso pode causar uma irritação intensa e uma descamação ainda maior. E às vezes a pessoa pode utilizar um produto que a amiga utiliza, que foi interessante, que foi legal para ela, só que tem algumas particularidades da pele dela que pode ser que aquele produto não seja o mais adequado. E aí ela vai descamar em função de já ter uma predisposição para essa descamação e acaba achando que foi em função do ácido. Ou ela pode ocasionar uma irritação maior ainda com o produto clareador que não foi indicado para ela e sim para a amiga. Perfeito. E aí, falando em ácido, eu estou lembrando dos procedimentos estéticos que todos falam que é melhor nessa época, né, do ano, no inverno. É verdade mesmo? A gente deve fazer, quem quer fazer os mais procedimentos, cuidar melhor da pele, é nessa época o ideal? Tem alguns procedimentos em função de deixar a pele muito sensível, e o sensível é em relação à exposição solar, né? Então, se a pele está sensível após algum procedimento, ela precisa de um tempo maior para se recuperar, e normalmente esse período de recuperação é interessante que a gente não tenha muita exposição ao sol. Em função disso, alguns procedimentos são mais indicados durante o inverno, né? Então, alguns tipos de laser mais ablativo, mais agressivo, peelings, né? Por outro lado, eu costumo dizer que, por exemplo, o Nordeste é verão o ano todo, né? E lá eles também, as pessoas também fazem procedimentos estéticos que podem deixar a pele mais sensível. Então, é muito individual essa indicação em relação a fazer somente no inverno determinado procedimento. Eu, particularmente, alguns procedimentos que deixam a pele mais sensível, prefiro fazer no inverno, porque aqui no sul e em São Paulo também, no sudeste, a gente tem mais ou menos essa delimitação de estação do ano, né? Então, eu prefiro esses procedimentos que deixam a pele mais sensível fazer mais no inverno, porque eu acho que a recuperação é melhor. Tá, perfeito. Aí falando ainda dos cuidados para o inverno, logicamente, como você falou, que a gente tem que cuidar da pele o ano inteiro, mas especificamente nessa época que a gente está entrando, a gente já falou aqui da água quente que faz mal, mas não tem jeito, a gente toma um banho mais quente. Mais quente. Tem alguma coisa que a gente possa fazer, por exemplo, passar no rosto, ou lavar o rosto com água gelada, enfim, algumas máscaras. Tem alguma coisa que a gente possa fazer? Porque é inevitável a água mais quente no banho. Essa questão da água quente, eu sempre faço uma analogia com quando a gente precisa lavar a louça que está mais engordurada, porque a nossa pele, ela tem uma hidratação natural, uma oleosidade natural, que é protetora, é essencial, né? Então, quando a gente precisa lavar um prato que está um pouco mais engordurado, se a gente colocar esse prato na água quente, aquela gordura vai sair mais fácil. E assim é com a nossa pele. Então, se a gente retira essa hidratação natural, essa oleosidade natural com água quente, ela vai ficar mais ressecada. Só que eu acho que é interessante que a gente normalmente tem uma combinação muito interessante. O banho fica mais quente, ele fica mais demorado e a gente usa mais sabonete. Então a gente fica mais tempo em contato com aquela água quente, tirando toda a oleosidade da nossa pele, toda essa hidratação natural. E aquilo que a água não tirou, o próprio sabonete acaba por retirar, né? E aí essa comparação que eu sempre faço, eu acabo comparando o sabonete com o detergente, né? Então, a gente retira essa oleosidade se ficar muito tempo em contato com o sabonete, se ficar muito tempo em contato com a água quente,
e se ficar muito tempo em contato com a água quente, se essa água for muito quente. Então, para isso, a gente vai precisar repor essa hidratação. E aí, os hidratantes, né, as loções hidratantes, cremes hidratantes, eles vêm para tentar nos ajudar nesse sentido. Ah, perfeito. E aí, a gente não pode esquecer da água, que a gente também esquece de tomar mais água, sentimos menos sede, né, devido ao frio. Eu brinco principalmente com os pacientes, assim, crianças, né, que a mãe traz ao consultório, porque durante a infância a gente já tem uma tendência de ressecamento maior. Porque quem estimula a oleosidade na nossa pele são alguns hormônios que começam a aparecer na adolescência. Então, na infância, a gente já tem essa tendência natural de ter a pele mais ressecada. E algumas crianças ainda têm um probleminha de pele chamado dermatite atópica, que acaba acentuando essa tendência de ressecamento. Então, eu costumo brincar com a mãe no consultório com a paciente, né? Com o paciente. No inverno a gente demora para entrar para tomar banho, a criança demora para entrar e tomar banho, mas também quando entra demora para sair. Então, se a criança, o adulto, enfim, já tem essa tendência maior de ressecamento, seja por dermatite atópica ou por outro probleminha de pele, esses cuidados em relação ao banho precisam ser ainda mais rigorosos. Então, tentar, na medida do possível, diminuir a temperatura da água, não ficar tanto tempo no banho, não usar muito sabonete, não fazer muita espuma. E aí sempre vem uma pergunta que existe um sabonete mais indicado, né? Que eu vá ressecar menos a minha pele? Existem alguns tipos de sabonete que têm uma tendência menor de ressecamento. Mas eu também sempre falo, fez espuma, resseca a pele. Então, se a pessoa já tem essa tendência de ressecamento, usar o sabonete só onde realmente é necessário, né? Região íntima, pés, axilas, áreas de dobra, e evitar de ficar fazendo muita espuma pelo corpo. Bucho e esponja nem pensar, né? Porque aí a gente faz muito atrito e acaba tirando tudo mesmo, né? Perfeito. E aí o primeiro a sentir são os nossos lábios, né? É só mudar a temperatura, são os nossos lábios, que ficam muitas vezes até machucados até. E aí tem alguma solução, além de vários hidratantes que tem por aí no mercado? Vale a pena investir nisso? Sim, é muito importante essa hidratação, né, no lábio, porque aí é frio, é vento. Muitas pessoas têm o hábito de, ao sentir o seu lábio ressecado, tentar deixar úmido com a saliva, né? Às vezes até de forma involuntária, né? E a saliva, ela é onde, dentro da nossa boca, com a saliva, é onde começa a digestão do alimento. Então, a pele, a mucosa de revestimento da nossa boca, ela é preparada para lidar com a saliva. Os lábios não. Então, muitas vezes a gente acentua o ressecamento dos lábios em função de tentar deixar os lábios úmidos, né, para diminuir esse desconforto do ressecamento, tentar deixar úmido com a saliva, né, e aí isso é péssimo, assim, muitas vezes é difícil a gente reverter esse ressecamento em função do hábito que a pessoa tem de passar a língua justamente para umidificar a região, né, porque na hora existe uma sensação de alívio, né, parece que hidratou instantaneamente. E só piora. Isso. Tá. E aí tem alguma coisa que a gente não deva fazer? Assim, alguns cuidados, a gente está falando dos cuidados aqui, agora o que a gente não deve fazer mesmo que prejudica a pele no geral? Pele do rosto, pele do corpo. Existe uma situação que com frequência aparece no consultório, assim, né, das pacientes que relatam, que é lavar o rosto com soro fisiológico, né? O soro fisiológico, ele é muito bom para higienização de ferimentos, machucados, mas ele resseca muito a pele, né? Então, não é interessante usar o soro fisiológico como uma medida de higienização na pele que não está machucada, né? Na pele íntegra. Uma outra questão é que às vezes se faz compressas, né, no rosto para tentar aliviar algum desconforto.
Então, novamente, o exemplo da rosácea, porque é muito frequente a piora da rosácea nessa época do ano. Eu faço uma compressa com determinado chá ou com água gelada. Algumas pessoas têm o hábito de usar água termal, né, que vem spray, borrifar no rosto e deixar a embalagem de água termal na geladeira. Não é interessante, principalmente para quem tem rosácea, porque o extremo de temperatura ele deixa essa pele mais sensível, é como se ela irritasse com maior facilidade, né? E no caso, as compressas, a pele frequentemente úmida em qualquer região, ela também tende a ressecar, né? Porque o que faz a gente, vamos dizer assim, diminuir essa hidratação da pele, a umidade frequente é uma das causas, né? Então, eu estou para ter um alívio de alguma coceira, algum desconforto, vermelhidão no rosto, estou fazendo compressa com muita frequência, salvo se naquela situação for uma indicação médica, né? Mas na maioria das vezes as compressas elas acabam piorando alguma patologia de pele inicial ou até essa sensação de ressecamento no inverno. Isso que eu tô falando só com compressa com água, né? Água, soro fisiológico. Se a gente falar que algumas pessoas, às vezes pessoas mais idosas têm hábito de fazer compressa com álcool, com vinagre, aí a gente tem um ressecamento e uma irritação ainda maior da pele, né? E aí a gente pode falar também das receitinhas caseiras, né? Que muita gente vai espalhando uma para outra, assim, e é um alerta, pode ter alguma coisa que possa piorar, prejudicar. Sabes que eu fiz a minha dissertação de mestrado a respeito de automedicação dermatológica. E uma situação muito interessante, um dos dados muito interessantes que eu achei no meu trabalho é que, na maioria das vezes, quando a gente pergunta para qualquer pessoa, você costuma usar algum remédio ou algum produto na sua, né? Fez uso de algum medicamento para essa questão? Não, não fiz. E aí, se você faz uma segunda pergunta, você aplicou alguma coisa na pele? Sim, eu apliquei. Então, as pessoas, elas não consideram os produtos tópicos como medicamento ou como alguma alternativa de tratamento, né? Mesmo sendo essa receita caseira. E isso acaba causando muitos problemas porque a nossa pele é o maior órgão do nosso corpo e ela tem uma capacidade de absorver muito grande, né? Sejam medicamentos, produtos, cosméticos. E aí, sim, alguns produtos nocivos a gente vai absorver e vai ter um efeito colateral, mesmo não sendo intencional, mesmo a pessoa achando que ela não aplicou nada, não usou nenhum medicamento, porque a gente tem a sensação que medicamento ou algum produto, remédio caseiro, ele tem que ser via oral, né? Tem que ser tomado, ou algum medicamento tem que ser injetado. As pessoas não consideram aquilo que elas aplicaram na pele como sendo uma forma de tratamento. Perfeito. E aí eu vou falar até de uma bem comum que aparece várias vezes e eu acho que todo mundo já fez, que é passar o hipogloss no rosto para hidratar ou para tirar mancha. De fato, isso é mito ou é verdade? O hipogloss é um produto que ele tem um potencial de hidratação muito bom. A questão é a cosmética, né? Então, hoje nós temos muitos produtos que têm um potencial de hidratação muito bom e que tem uma cosmética melhor que o hipogloss, né? Porque aí, às vezes, para higienizar, para limpar, a gente tem que fazer muito atrito, muita fricção. Então, às vezes, é como se aquele benefício do hipogloss, e repito, hoje, pensando em termos de cosmética para o rosto, temos produtos muito melhores. Mas é como se todo o benefício que a pessoa obteve com o uso do hipogloss acabasse saindo, porque aí tem que fazer atrito, tem que usar muita espuma, né, muito sabonete para conseguir remover. Então, existem algumas situações de medicamentos caseiros que
Tem a sua lógica, né? Que eles podem ser utilizados, que não vão trazer nenhum prejuízo. Agora, existem situações em que não vão trazer benefício, mas o maior problema, na minha visão, são as situações em que vão prejudicar, né? Então, as pessoas também têm a sensação de que, eu vou passar isso na pele, porque se não melhorar, mal não faz. Não, pode não melhorar e pode fazer mal, né? Perfeito. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. O hipoglós, Uhum. ele é muito bom como creme de barreira. Então, é isso para a região das fraldas, para bebê. Às vezes, a pessoa que é obesa, que tem o abdômen volumoso, pode passar o hipoglós na preguinha que fica ali embaixo para evitar uma assadura em função do atrito. Mamas Uhum. volumosas. Então, existem sim indicações, mas eu acho que para outras questões existem produtos que acabam cumprindo melhor o seu papel. Perfeito. E aí na pressa ou até no frio, né? A gente faz tudo muito rápido, quando usa um produto para todo o corpo, rosto e corpo, que não é específico. Por exemplo, que é um creme só para o corpo, mas na pressa, só para dizer que hidratou, passa no rosto e vai assim mesmo. Também, continuamente pode ter um agravo? Qual que é a principal, vamos dizer assim, observação em relação a produtos para o corpo e específico para o rosto? É a cosmética, porque o nosso rosto, ele tende a ser uma região mais oleosa quando comparado a outras áreas do corpo. Então, se eu usar um hidratante corporal no rosto e a pessoa tiver uma tendência de ressecamento geral, rosto e corpo, não tem tanto problema. A questão é que normalmente, mesmo a pessoa que tem a tendência de pele do corpo ressecada, o rosto pode ser mais oleoso. E aí, se a gente usar o mesmo produto, eu vou aumentar essa tendência de oleosidade no rosto, e aí eu posso ter alguns problemas como cravos, espinhas, em função desse hidratante que não é o adequado para essa região. É a mesma questão em relação ao protetor solar. Posso usar o protetor solar corporal no rosto? Pode, não tem problema. A questão é que normalmente os protetores corporais, para a gente melhorar a espalhabilidade, eles são mais oleosos em loção. E os protetores solares para o rosto tendem a ser mais sequinho, para eu não aumentar a tendência de oleosidade nessa região, né? Então, o protetor solar corporal tem efeito no rosto? Protege a mesma coisa? Sim, desde que utilizado na quantidade adequada, reaplicado da maneira adequada, não tem problema. O problema é que eu posso aumentar a tendência de oleosidade no rosto, né? Pela natureza do produto, né? Uhum, tá. E aí, além do rosto, a gente, cabelo, unha, tudo fica diferente. O cabelo É, fica mais oleoso. É devido também à água quente? É só nessa água época? quente. O que que a gente pode fazer É, bem para isso. O melhorar? cabelo, a tendência de oleosidade do couro cabeludo, ela tende a aumentar com o banho muito quente, né? Então, se o banho muito quente resseca a pele do corpo, no couro cabeludo ele estimula o aumento da oleosidade, porque também é uma região naturalmente mais oleosa. E quem tem dermatite seborreica no couro cabeludo, que a gente conhece popularmente como caspa, a caspa tende a piorar no inverno em função do banho muito quente, né? Então, o ideal seria tomar um banho mais curto e com a água um pouquinho, né? Temperatura um pouquinho mais baixa. Não tem como tomar banho gelado no inverno, né? Não, não existe isso. Assim como eu mencionei em relação às crianças, todas essas falas elas são interessantes porque ao longo da vida a gente pode, no início, né, da profissão, falar uma coisa e esperar que os pacientes façam, né, sigam aquelas orientações, mas na prática a gente vê que é super difícil. Então, eu vejo hoje que eu tenho a minha filha que adora brincar no banho, né? Então, às vezes é difícil, a gente tem que lidar, também não tem como dar banho gelado nessa época. Você tem que conversar, negociar, um dia demora um pouquinho mais, outro dia não. E principalmente se tem essa tendência de ressecamento na pele, porque aquilo que a gente passa como orientação de situação ideal, às vezes na prática a gente não consegue fazer
da melhor forma. Mas pensando em situação ideal para o couro cabeludo, para diminuir essa tendência de oleosidade, seria tomar um banho mais rápido e não muito quente. E mesmo assim, algumas pessoas precisam de shampoos específicos, né? Isso Shampoo eu ia perguntar. Tem que tomar, e aí o shampoo é o anti-caspa mesmo? Sim, pode começar comprando no supermercado, na farmácia, só o que tem anti-caspa, e se perceber que mesmo assim não for suficiente, existem cosméticos, né, de receituário médico que acabam tendo acabam tendo uma concentração desses ativos um pouquinho maior, que acabam tendo um efeito ainda melhor, né, no controle dessa questão. E quando a gente fala das unhas, aí elas ficam mais quebradiças, mais secas. E aí qual é a instrução também para isso? A pele da mão também, né, Ju? A gente percebe que sim. resseca, né? Então, mesma coisa, é o banho, é o frio, é o vento. Às vezes, se a gente tem a pele mais ressecada, se a mão fica mais ressecada, a gente tem a tendência de lavar mais, assim como a gente faz com os lábios, de molhar. E só o fato de molhar a mão na água já resseca, porque a água ela diminui um pouquinho daquela oleosidade natural. Mesma coisa, fazendo a analogia lá do prato. Se nós formos lavar o prato com água, mesmo que não seja água quente, também vai demorar mais, mas também vai sair oleosidade, né? Vai sair aquela gordura. E aí a mão e a pele como um todo também. Se a gente tomar um banho com a temperatura menor, ele vai ser menos prejudicial. Mas mesmo assim, se eu ficar muito tempo nesse banho, a minha oleosidade natural da pele vai saindo. E aí, às vezes, a gente tem o hábito de lavar a mão, prevenção de doenças, a gente acaba, né, tendo que higienizar as mãos com frequência. Às vezes, nessa época do ano, a gente tem mais casos de gripes, resfriados, então a gente tá toda hora lavando as mãos. E aí, uma alternativa é usar hidratantes específicos para as mãos. Os hidratantes, eles muitas vezes ajudam também esse enfraquecimento das unhas, esse ressecamento das unhas, porque a causa do ressecamento das unhas é a mesma, né? Você lavar com muita frequência. E aí as unhas eu faço uma comparação como se fosse madeira. Se a gente molha a madeira muitas vezes, ela estufa, encolhe e ela vai rachando. Então a unha ela é uma estrutura rígida, né? E aí se a gente molhar muitas vezes, a gente pode ter o enfraquecimento das unhas também. E aí a gente passou por essa situação que a gente teve que usar álcool, né? Muito de hora em hora. Lava as mãos e mais o álcool, né? Eu disse, não tem pele que resista a isso, né? Do ponto de vista dermatológico, né? E aí, assim, falando, né, no ponto de vista dermatológico, para quem tem o hábito de ir ao dermatologista, cuidar da pele, tá tudo em dia, ok. Mas para quem não tem, a gente falar com essas pessoas agora, assim, qual é o ideal para quem quer começar a cuidar da pele, seja no inverno, no verão, no outono? Qual é o ideal? O ideal é a gente pensar na pele sempre a longo prazo, né? Muitas vezes a gente tem um probleminha de pele e a gente pensa em resolver rápido, às vezes demora um pouquinho. Então eu acho que prevenção é sempre melhor. Então, pensando em termos de anti-envelhecimento, protetor solar é indispensável, né? Então, um bom protetor solar, aquele que lhe agrade a cosmética. Qual é a marca? Existem muitas marcas no mercado, existem muitos produtos com diferentes particularidades, então a gente vai achar o que seja adequado para a sua pele. E aí a pessoa não foi ao dermatologista, não tem essa orientação, a gente precisa experimentar, né? O protetor solar, ele é um produto que não é considerado medicamento, e por isso ele pode ser vendido sem necessidade de receita médica, pode ser vendido na farmácia, supermercado, lojas. Em função disso também, ele tem uma carga tributária alta, porque ele é considerado cosmético, mas se a gente tira ele desse grupo, precisaria de receita. Então, a gente dificultaria o acesso ao protetor solar. Se a dificuldade hoje é em função do custo, a gente poderia ter dificuldade de conseguir comprar
independentemente do custo, né? Então existe sempre essa questão. Mas, pensando em termos de um tratamento anti-envelhecimento, protetor solar é essencial, indispensável, e o quanto antes começar a ser usado diariamente, melhor. E aí ficar atento, né? Minha pele eu tenho uma tendência a maior oleosidade. Existem produtos que são oil free, que são em gel. Normalmente o protetor solar em gel ele é mais sequinho, muito bom para pele oleosa, né? Além do protetor solar, aí depende, na verdade, da faixa etária, em termos de produto anti-envelhecimento. Se for para apostar em um produto, um cosmético anti-envelhecimento, além do protetor solar, vitamina C, né, de aplicar. O problema é que a vitamina C, ela tem um veículo normalmente oleoso. Então, as pessoas que têm tendência à oleosidade, a oleosidade pode aumentar com o uso da vitamina C. Então, existem umas que são mais sequinhas, mas aí é a mesma coisa, né? O ideal a pessoa precisaria experimentar, né? Mas pensando em 2 produtos, né? Que seriam anti-envelhecimento, protetor solar e a vitamina C tópica, né? A alimentação, Ju, é muito importante na nossa pele, tá? Então, a alimentação balanceada, né? De uma forma geral, para uma vida saudável, mas uma restrição proteica grande, a gente sente na pele, é como se a gente tivesse sinais de envelhecimento mais visíveis e mais rápidos, principalmente quando a gente fala de proteína de origem animal. Então, algumas pessoas, por opção ou por algum problema de saúde, acabam não ingerindo proteína de origem animal, né? Carne vermelha, frango, peixe, ovos. E a gente percebe, com o passar dos anos, isso na pele, né? Isso é visível, na prática é muito, muito nítido isso também. Então, alimentação balanceada, carboidrato, proteína, né? Enfim, saladas de uma forma geral, vitaminas, oligoelementos, na pele também se traduz numa pele mais saudável, né? E a água, né? Água, não, a água é essencial. A água é essencial. Tá, e só para a gente terminar aqui, para falar do protetor, tem vários com cor. Vale também? É até melhor? É até melhor, tá? Principalmente quando a gente tem o melasma, né? Que são aquelas manchas acastanhadas, marrons, que pode aparecer nessa região, acima dos lábios, testa, dorso do nariz, e é super frequente, principalmente nas mulheres. O melasma, ele tende a piorar no verão, porque aí o sol tá mais intenso, mas é nessa época que a gente intensifica os tratamentos para o clareamento do melasma, né? Na época de inverno. E falando de melasma, o protetor com cor é ainda melhor. Porque hoje a gente sabe que a piora do melasma está relacionada à radiação ultravioleta, que é um tipo de radiação que o protetor acaba nos protegendo, né? Mas também da luz visível, própria luminosidade, claridade, mormaço. Isso também intensifica o melasma. E aí o protetor com cor acaba sendo ainda melhor em relação a esses fatores do que o protetor branquinho, né? Ou do protetor transparente, protetor em gel. Uma alternativa, eu prefiro usar o branquinho porque eu não me acerto com tonalidade, eu tenho a minha maquiagem. Uma alternativa é usar o protetor clássico, branquinho, em gel, e em cima dele usar a sua maquiagem de preferência, porque aí a gente vai ter as duas coisas, a proteção e como se fosse um escudo, né? Como se fosse, essa camuflagem ela vai proteger mais. Então, quando se começou a usar com bastante frequência o protetor com cor, achava, eu vou usar o protetor para tentar camuflar, como se fosse uma maquiagem para esconder. Não é esse o objetivo principal do protetor com cor, principalmente no melasma. O protetor com cor no melasma, além de ter esta vantagem de camuflar, ele protege mais do que o branquinho. Perfeito. Bom, Mariane, eu queria te agradecer muito pelas dicas. O Instagram dela tá aqui, qualquer coisa é só mandar dúvidas, que ela responde com certeza.
os cuidados básicos para a gente ter uma pele boa, né? Sempre queria te agradecer muito. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de conversar aqui contigo. Um beijo, Um obrigada beijo. a vocês.